pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. E nós hoje, a pedido de várias famílias, vamos falar sobre relacionamentos. Mais especificamente sobre a parte do fim, se calhar. Os términos, ok? Tudo o que é término ou que deveria ser, ou que já foi e já voltaram, e porquê é que voltamos sempre, e porquê é que eu não consigo terminar, porquê é que eu sei que aquela pessoa não é a minha pessoa, ou não é a pessoa certa, ou não é o amor da minha vida, e portanto já tentei terminar com ela, não consigo, já terminamos e voltamos, e andamos sempre nestes ciclos, já houve se calhar até traições, eu até me sinto viva, mais viva com outras pessoas, ou atraída ou atraído por outras pessoas, aquela pessoa já não me atrai, já não há lá amor se calhar, mas eu não consigo sair, ou já não há líbido, mas eu não consigo sair, ou já não há o que for e eu não consigo sair, ou até saio e volto, ou saí, Catarina Barros, eu saí, só que estou a ter sinais de abstinência. O que é isto? Só quero voltar, eu só quero saber como é que ele está ou como é que ela está, estou sempre a ver as redes sociais, a minha ansiedade está a disparar, o meu coração parece que não consigo respirar como normalmente. O que é que está aqui a acontecer? Okay? E eu, quando pensei em fazer este episódio sobre términos, não sabia que parte de mim deveria estar aqui, sem querer dissociar, mas não sabia se devia falar de um ponto de vista como psicóloga, então de um ponto de vista individual, de psicoterapia individual, se deveria falar a partir de um ponto de vista com todas as teorias para terapia de casal e, portanto, aqui falar de sistemas, ou não sabia se devia gravar este episódio baseado só na Cut, na Catarina Barros, na Cut, nas minhas experiências pessoais. Então, se calhar vai ser uma junção de tudo, não é? Porque realmente eu não consigo dissociar uma Catarina da outra, mas eu, não é, já estive, não quero expor ninguém e vou sempre se calhar falar no plural das minhas relações, mas eu já tive vários tipos de relacionamento, não é? E o meu último relacionamento durou praticamente uma década. Vivíamos juntos, estávamos a construir casa, etc. E portanto, eu sei o quanto um término dói e abala completamente com a nossa estrutura. E às vezes também é verdade que um término de longa data se calhar não nos faz tão mal como aquela pessoa com quem estivemos um mês e mexeu de tal forma connosco que pá, não consigo esquecer. Consigo. Quero aquilo, quero mais doses, quero mais daquilo. Então eu também sei que as duas coisas são muito reais, não é? Não é sobre tempo às vezes. Às vezes é sobre profundidade, é falar de alma para alma, ou trauma para trauma, que também vamos falar sobre isso. Portanto, nós vamos falar, se calhar, hoje de experiências pessoais, dos nossos padrões emocionais inconscientes e muito disto do trauma bonding, ok? E, portanto, uma coisa que eu quero que entendam é que a vossa cabeça pode dizer assim: eu sei que isto é a decisão certa, eu sei que terminar foi a melhor coisa que me aconteceu, ou se calhar foi a melhor coisa a fazer neste momento, eu sei que aquela pessoa não é para mim, eu sei que aquilo me faz mal, mas o corpo reagir como eu quero mais. Eu quero mais aquilo, aquilo foi a coisa mais aproximada de amor, eu tenho muita saudade, não é? O meu corpo quer voltar, quer voltar, quer voltar. Eu quero dizer-vos que nem toda a saudade é amor. Muitas vezes é apego. E há uma distinção muito clara sobre o que é amor e o que é apego. Okay? O amor tem algumas qualidades que o apego não tem. E as qualidades são a segurança, sim, segurança e presença, para contrastar com a insegurança e a ansiedade de um apego, que eu já vou explicar. Portanto, segurança e presença com certeza, mas também a expansão. E eu acho que estas três qualidades diferenciam muito o tipo de relações que nós vemos no mundo, se calhar. Porquê? Porque normalmente o que eu mais vejo de relacionamentos a durar, e se calhar pensa um bocadinho na tua vida, quais são os relacionamentos que tu mais vês a durar? É? Que mais duram anos e anos a fio? Sim, da minha experiência, quer profissional, quer pessoal, os relacionamentos que mais duram
são aqueles que são mais tóxicos. E se não quisermos usar a palavra tóxica, que eu não gosto muito de usar em terapia, não é? São aqueles mais que falam de trauma para trauma. Aquelas pessoas que estão ali, trauma com trauma, a gritar uma com outra. Sabem? Duas crianças ali. Vai, não vai, vem, não vem, ciclos atrás de ciclos. São as relações que mais duram. E também, aquelas relações, pelo menos que eu vejo, que sabem aquele tipo de pessoa que não é que a relação seja tóxica ou nefasta, ou maligna, ou o que quiserem usar, ou negativa, ou má, mas são aquele tipo de pessoa que parece que desistiram um bocadinho. Acho que tem a ver com isso. Que desistiram se calhar de sofrer e já passaram por muitas relações tóxicas e agora encontrar uma pessoa que não é nada tóxica, então ficam, ok, acho que é o que devo ficar. Ou que desistiram um bocadinho do amor, ou que desistiram um bocadinho de encontrar o amor da vida, ou que acreditam que realmente tesão, libido é tóxico e é tudo altos e baixos, então isto que é ameno deve ser o saudável e é aquilo que toda a gente diz que realmente é uma boa relação e então eu fico. São aquelas pessoas que até podem ser os melhores amigos, mas é só isso. É quase como cada um deles, ou pelo menos um deles, não se entregou completamente porque já se entregou no passado e agora não se consegue entregar. Está de alguma forma protegido. Se aquilo acabar, não fica assim tão arrasada. Então, estão sempre assim com um passinho atrás. Eu acho que essas também são as relações que eu mais vejo a durar. Que é quando não estás 100% lá, mas até estás, não tens qualquer intenção de trair, mas também tu sabes que não é o amor da tua vida, não é? Tu sabes que é a tua melhor amiga, o teu melhor amigo e até estão bem. E eu não digo que não estejam bem, estão bem. Mas não há, se calhar, atração, não há libido, não há aqui muitas coisas. Okay? E eu também não quero romantizar a ideia de um parceiro como ele tem que acolher todas as nossas necessidades. Mas realmente, esta ideia de parceiro, não é? Para a vida, ou... Imaginem, eu sempre levei muito a sério relacionamentos, e a escolha da pessoa ao meu lado. E sempre tive eu posso dizer que acho que era o meu maior sonho, a relação que eu vivo hoje é o meu maior sonho. Porque eu sempre vi do género, esta pessoa, se calhar, é a única pessoa da minha família que eu vou poder escolher. E vai ser a pessoa que vai ficar comigo para sempre, ou uma grande parte da minha vida. Então eu tenho que escolher muito bem, não é? Imaginem, vai ser a única pessoa da vossa família que vocês vão poder escolher, então. Se calhar vão ter que passar um bocadinho de tempo na escolha. Eu sempre gostei muito de falar sobre relacionamento, de estudar, não é? Vários cursos, várias coisas. E de observar os relacionamentos das outras pessoas para ver o que fazia sentido para mim ou não. E eu, por muito tempo, também fui um bocadinho essa pessoa de realmente se isto é estável, se isto está ok, se isto não é pânico, se isto não é stress, se isto não é doideira, se isto não é, então se calhar é o correto, é o que faz bem. Só que lá no fundo todos nós sabemos, não é? Que se calhar aquela pessoa pode não ser muito bem a nossa pessoa, que se calhar nos estamos a acomodar. E eu acho que isso também pode ser perigoso a longo termo, a longo prazo. Eu acho que isso pode ser perigoso porque estamos a privar a nós e se calhar aquela pessoa da realidade que se calhar ambos sabemos, não é? E de viver uma vida, porque acreditem que existe o amor baseado nessa presença, nessa segurança e na expansão. Porque imaginem, e já vou falar dos apegos. Amor é isto, amor é eu estou aqui para ti, há segurança, há reciprocidade, não é? Mas eu quero te ver crescer, mas eu quero esta libido, mas eu quero aventura, mas eu quero expansão, mas eu quero, não é? Sentir-me vivo, porque o amor é aquela chama que não se vê, não é? O amor é isso. E quando vocês pensam na representação de amor que vocês primeiro tiveram na vossa vida, isto já vai fazer mais sentido quando eu falar de apegos. Por exemplo, o verdadeiro apego seguro, né? E as estatísticas mostram que a maior parte das pessoas tem apego seguro. Eu discordo, isto é falso. A maior parte das pessoas não tem apego seguro, pelo menos em terapia não tem, não é? Mas isto
é falso porque é sempre e é por isso que ter um passado como investigador é tão importante, porque, ok, a estatística é esta, mas como é que foi estes métodos? Como é que vocês avaliaram o que é apego seguro? Se é self-report, autorrelato, questionários de autorrelato, claro que vai haver enviesamento, porque as pessoas muitas vezes acham que aquilo é seguro, que aquilo é o normal, mas o normal não é o natural. O normal nem sempre é bom, né? O normal, a média deste momento, é pessoas sem depressão. Isso não é saudável, isso não é bom. Portanto, às vezes por autorrelato, que é os questionários que eu respondo, sim, não, acho que sim, olha que bem, né? Cria muito enviesamento porque as pessoas, né? Pelo que vem à volta e tudo mais, não é? Se o meu pai não me bate, não abusa, não sei o quê, então, não é? Está lá e paga-me as despesas, deve ser seguro, seguro. E não é só isso o apego seguro. O apego seguro é a pessoa estar lá. Nós sabemos que podemos contar com a pessoa, por exemplo, um pai ou uma mãe, a primeira representação de amor que tivemos, um avô, um cuidador. Nós sabemos que a pessoa está lá, que supra as nossas necessidades, que nos ajuda com as nossas dificuldades, mas também nos quer ver crescer, mas também quer expansão. Mas também é o tipo de mãe que diz: vai, meu filho, que eu estou aqui se precisares de alguma coisa. Mas vai, tu precisas fazer de acontecer, tu precisas ver o mundo, tu precisas estudar, tu precisas ir para outra cidade, tu precisas viver sozinho, tu precisas fazer as tuas coisas. É aquela mãe que é mãe, mas também é, sei lá, a Catarina Barros. Eu também sou uma pessoa com um trabalho, eu também sou uma pessoa autorregulada, com os meus hobbies, com as minhas coisas. Eu não sou só mãe. E eu não te quero só aqui. Quer seja de forma verbal consciente ou inconsciente, que nós tentamos prender os filhos. Okay? E essas são as primeiras representações de amor que nós temos. E é por isso que às vezes nós achamos que é seguro e bom para nós, é às vezes ficar ali numa gaiola, ou ficarmos ali estagnados, ou ficarmos ali, não é? Um episódio que a semana passada estava muito em alta no meu podcast. E para mim, muito em alta é, sei lá, num dia receber 30 downloads só daquele episódio, depois no dia seguinte 20, depois no dia seguinte mais 30 ou 15 ou 20, entre os 15, os 30, 30 e tais por dia, por episódio, para mim é uau, não é? Quem é que está aqui a ouvir-me? E o episódio que estava assim a semana passada, esta semana é outro. Esta semana está na moda estarem a ouvir-me falar sobre os terceiros lugares, não é? Que foi um episódio que vocês gostaram muito, que várias pessoas vieram falar comigo, que nunca tinham pensado sobre isso e pronto. Mas a semana passada, o episódio que mais estava assim em alta dentro do meu podcast era o episódio da primeira temporada. Que, aliás, se me estiverem a ouvir hoje e agora, eu tenho que pedir perdão pelo áudio, pela má qualidade do áudio da primeira temporada. Eu realmente não sabia o que estava a fazer, ainda não sei o que é que estou a fazer. Mas realmente eu segui, não é? O que me diziam e tentava melhorar, mas não estava realmente grande coisa. Isto está muito melhor aqui no YouTube do que está no Spotify, no Apple Podcast, etc, etc. Mas o episódio que mais estava assim em alta é um episódio que se chama algo como: eu sei que esse relacionamento é a tua âncora, mas até quando aguentas não sair do lugar? E eu acho que este título diz tudo, ok? E é isto que eu quero muito frisar, é que amor também tem expansão. Amor não é só comodismo. Para mim, mas vocês façam o que funcionar para a vossa vida. E qual é então a diferença entre amor e apego? Portanto, o apego tem a ver com esta insegurança, com esta ansiedade, né? Com esta falta de presença, né? Apego também é o medo de perder. Estamos sempre ativados. Portanto, tu sabes que é apego quando tens muito medo de perder aquela pessoa, pensas nisso o tempo todo, ou muito tempo, ou quando há uma discussão, meu Deus, temos que resolver agora, porque não podemos terminar, oh my God, o que é que está aqui a acontecer? Não, 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 vamos resolver. Isto gera ansiedade, gera uma ativação. Apego é tu ativas estes traumas e eu ativo estes em ti. Estamos ativados, as discussões viram, não é? Tumultos, viram guerras, viram wow. Estamos a falar para o trauma, para a dor de cada um. E quando nós mexemos em feridas, dói, ativa-me logo as explosões. Portanto, o apego é isto. Muito medo da perda, muita insegurança, ansiedade, às vezes não presença, não é? Mas vocês estão juntos? Ai, não sei. Não estamos. Mas ele nunca está aqui. É porque, não sei, ele trabalha muito. E vocês nunca falam. Ah, porque ele não gosta muito de falar. Portanto, se ele não está presente ou ela não está presente na vossa vida, não é? Há aqui tanta ausência. De onde é que isto vem? Porque é que tu aceitas isto como amor? Portanto, o apego é isso. Medo da perda.
ausência, ansiedade e insegurança, que viram ciclos dopaminérgicos, dopamina de prazer que tu te mantens ali. De onde é que tu aprendeste que amor é estes altos e baixos? E que isto é que te gera líbidos, isto é que te gera ativação, não é? O apego também é esta ativação de um lado e do outro. E é este sentido de sobrevivência, em que parece que eu estou sempre tensa muitas vezes, com medo de dizer alguma coisa que a pessoa vai ter uma explosão, com medo de falar de certos temas que são tabus, não é? Com medo de perguntar sobre aquela rapariga o que é que está aqui a passar. Estou sempre, não sei bem como, sempre ativada, sempre em modo de sobrevivência. E eu não quero muito entrar aqui nos tipos de apego, porque eu quero fazer só um episódio sobre isso. O que é que são os apegos? O que é que são estes vínculos? Como é que isto funciona nas dinâmicas de casal? E tenho muito a falar sobre isso, mas eu hoje não posso não falar um bocadinho sobre estes tipos de vinculação. E, portanto, o que é um apego? São padrões emocionais inconscientes, ok? Eu já vou falar um bocadinho da minha perspectiva também individual e de quão difícil às vezes é terminar uma relação baseado nisto. Porquê? Portanto, são padrões emocionais inconscientes. É inconsciente, ponto. Ou seja, não são tomadas decisões conscientes. Eu não escolho, se calhar, aquela pessoa conscientemente. Eu não escolho a minha reação, a explosão, a discussão, é algo que me vem. Eu aprendi lá no passado, foi o meu primeiro contacto com uma forma de amor. E eu aprendi que isto era amor. E todos nós amamos de forma diferente, ok? Pelo menos na nossa concepção de amor, que pode não ser bem amor, compreendem? Mas todos nós amamos de forma diferente. Eu consigo dizer isto muito na prática, que é, há pessoas que amam a fazer tudo e mais alguma coisa para outra pessoa. A ir atrás, não é? Há pessoas que amam que quando têm uma discussão têm que resolver naquele momento. Tem que ser tudo dito. Não podemos deixar nem um minuto passar. Não é? É ir atrás sempre do outro. É estar hiper vigilante. Será que ele está mal? Será que ele está bem? O que é que está a acontecer? Ele hoje não disse nada. Ele hoje não sei o quê. Ela hoje falou-me torto. Ele ou elas hoje falaram torto. Hoje nem foi torto. Só disse tipo oi. Oi. O que é que oi significa? Oi sem emoji? É esta hipervigilância, esta hiperatenção, não é? É esta ansiedade, é o que é que está aqui a acontecer? E fazer demais pela pessoa, porque o medo está na perda. Okay? Portanto, há pessoas que amam assim, a fazer demais, a ir atrás de mais, tudo. Há pessoas que demonstram amor, e isto pode ser estranho para os ansiosos que eu falei agora, mas já falo de como é que se chama este vínculo. Há pessoas que demonstram amor a evitar. Que são aquelas pessoas que pensam assim, ok, eu não gostei daquilo, mas olha, não vou falar, não vale a pena. Não... E não é não vale a pena porque ela não vai entender, é não vale a pena entrar em conflitos. Não vale a pena eu dizer as coisas, discutir para quê? Não é? Discutir é negativo, não traz nada de bom, é mau. Então eu evito. Não é? Eu evito muita aproximação, é a melhor forma. Há muitas pessoas que dizem assim, é melhor tu nem saberes tudo de mim, eu estou-te a proteger. Também é. Porque este evitamento, portanto, o amor às vezes também é visto neste tipo de pessoas como uma ameaça, não o amor em si, porque eles querem muito o amor, eles querem muito a segurança também, mas é como se a aproximação fosse muito devastador, e eu posso explicar um bocadinho porquê. Pode ser perigoso, não é? Pode ser perigoso, pode ser devastador, porque já foi no passado, mas é perigoso estarmos muito próximos. Então, estou próximo, sim, dentro do que é confortável, dentro do que eu posso. Mais do que isto, não. São aquelas pessoas hiper independentes, não é? Que a autonomia é o número um. Eu e depois eu, ou eu e depois a relação, tudo bem, eu e depois os filhos, tudo bem, já pode ter aqui um trabalho interno, mas a autonomia, a independência é muito importante. Eu aprendi que eu só dependo de mim e depender dos outros pode dar muita asneira, então calma,
ok? Então calma, podemos ter uma relação sim senhora, podemos casar sim senhora, podemos ter filhos, mas não peças muito de mim, já sabes que eu emocionalmente estou bloqueado ou bloqueada, já sabes que eu sou assim, não é? Não exprimo muitas minhas emoções, sou assim um bocadinho à berma, também estou a observar o que está aqui a acontecer, calma lá, não é? Já não chega, está casado? Já não chega a ter uma aliança, já não chega a ter assinado aqui o papel, o que é que queres mais de mim? E às vezes as pessoas dizem, não sei, eu sinto que não estás lá 100%. Então não estou, não assinei, não fiz aquilo que tu querias. Mas é esta presença. Porquê? Deixa-me falar do terceiro e depois eu explico estes dois e porque é que eu encontro sempre em terapia estes dois juntinhos. Ai, sempre, quase sempre. Mas também vejo muito o de caos. O de caos é a mistura dos dois. Se tu te conseguiste rever nos dois, na forma de amar, que é aquela pessoa que entende o caos, este tipo de vinculação ou de apego também é chamado o caos, ou o desorganizado, ou ansioso, evitante, que é aquela pessoa que ama no caos. Portanto, é aquela pessoa que, ui, começa a conhecer alguém, ui, ele responde-me sempre, ele está sempre lá, que estranho, não gosto nada disto. O que é que está aqui a acontecer? Não há aqui um joguinho, não há aqui um não sei o quê. Mas é muito para além, porque é a junção dos dois. É mesmo uma pessoa que também é hiper independente, preza muito pela sua independência, quer distância, mas ao mesmo tempo necessita da aproximação, não é? Porque a distância gera ansiedade, mas a aproximação também lhe gera um desconforto, não é? Uma ameaça à autonomia e então este tipo de vinculação, de apego, de entendimento por amor, o caos, não é? Os ups and downs, os ciclos, são os mais difíceis de sentir e de curar também, porque realmente aqui a pessoa provavelmente teve uma infância com muito trauma. Okay? Com os dois vínculos, com as duas situações, não é? Este tipo de apegos aparecem quando havia violência, ou substâncias, divórcios, perdas de um pai, de uma mãe, com uma mistura da indisponibilidade do outro. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer e eu vou falar um episódio só sobre isto, porque hoje o episódio é mesmo sobre términos. Mas tem que ter uma base, não é? O que é que acontece nos outros dois? Portanto, os outros dois são o chamado, o apego ansioso preocupado, aquele que quer resolver logo, e o outro é o apego evitante, que também é baseado na insegurança, ok? Mas, portanto, tem um tipo de apego seguro e tem três de insegurança, ansioso preocupado, evitante e o caótico. E normalmente a pessoa ansiosa preocupada está com o evitante, não é? E é por isso que este ciclo é tão dopaminérgico, é tanto prazer, vai, não vai, afasta-se, mas depois vem atrás e alivio, e depois eu mando para trás e ele vem, e depois eu mando para a frente e ele não vem. É uma delícia. Portanto, e de onde é que vem muitas vezes este ansioso, não é? Preocupado? Vem realmente de pais que às vezes estavam lá, outras vezes não estavam. Isso pode ser, não é? Várias coisas, pode ser mesmo uma mãe que às vezes é a melhor mãe do mundo, outras vezes, não é? Dá assim uns coisas, às vezes não está lá presente, né? E o evitante foi aquela pessoa que ou faleceu mesmo, uma pessoa física, perdeu um pai ou perdeu uma mãe, ou emigraram, ou foi comprar cigarros e nunca mais voltou, sabem essas situações? E portanto aquela pessoa cresceu a aprender que até, não é, o amor mais incondicional de pai e mãe pode ir embora e não voltar. Então eles têm que depender deles próprios. Portanto, se até esta pessoa me abandonou, quem és tu na fila de pão? Não é? Portanto, é muito mais complexo do que isto e por isso é que eu vou fazer um episódio, mas queria que tivessem essa noção. Porquê? Porque agora entendem que estas pessoas que falam diretamente com o trauma uma da outra, portanto, se um evitante, né, que não está 100% presente, está com uma pessoa com um vínculo ansioso, que o maior medo é o abandono, e ela não quer ser abandonada a todo custo, é por isso que está sempre lá e quer resolver naquele momento, porque gera-lhe muita angústia não resolver logo, porque é do género, esta pessoa pode-se ir embora, e esta pessoa, o medo é que too much, demasiada informação, demasiado querer logo resolver, não é? Nunca tive isto, não é? Nunca tive uma pessoa tão presente e a pedir tantas coisas e, meu Deus, quero sair, e quanto mais sais, mais eu vou atrás. Okay? Mas ao mesmo tempo esta pessoa quer sair, o que ela mais quer
é uma pessoa que vem atrás, porque o pai foi comprar cigarros e não voltou. Então, isto de voltar, vir atrás de mim, é uma coisa nova, é uma coisa boa, é uma coisa, ui, ela ama mesmo, né? Ela aceita qualquer coisa, ela ama mesmo. Então é tudo um ciclo, então eu gosto, ok? É tudo um ciclo que gera mesmo quase como um vício. E quando há um rompimento, é como se realmente o nosso corpo estivesse em abstinência. Porque aquela dose, não é? Aquilo que a pessoa representa para nós de regulação emocional, que é eu regulo a minha emoção, portanto eu estou ansiosa, tivemos uma discussão, isto gera-me ansiedade, eu vou perdê-lo, temos que resolver agora. Né? E ele sai e eu vou atrás. Ele finalmente, ok, tens razão, ok, estou aqui. Alivia-me, né? Alivia-me a uma descompensação, já não estou ansiosa. Próxima discussão ou próxima coisa, hipervigilância, volta a estar ansiosa. Está aqui qualquer coisa, não é? E eu estou muito normalizada com a ansiedade. É a minha forma de viver, é a minha forma de estar e desde a minha infância, não é? Eu tinha que estar hipervigilante a tudo que acontecia. Se eu tinha que estar hipervigilante em tudo que acontecia, não é? É assim que eu amo. É assim que é. Tudo isto é uma dose de neurotransmissores. Portanto, esta pessoa dá-me esta dose disto. Se eu tirar esta pessoa, há abstinência. Há uma falta. Há uma falta daquilo que eu já conheço, o que é-me familiar, e por isso é que às vezes familiar pode ser tão negativo, tão nefasto para nós. Há uma falta. E há uma ativação de traumas anteriores. Portanto, há dor, há desconforto, há palpitações, há falta de ar. Está a mexer muito comigo, eu preciso voltar. Eu preciso daquilo que a pessoa me dava, que eu nem sabia o que é. Está a mexer com o teu trauma, está-te a ativar, não é? Está, não é? Já não estás a ter aquela tua dose, estás em abstinência. Pergunta-te a ti próprio, quando estiveres face ao término, ou agora que estás a passar por uma fase de término, rompimento, break-up, tu sentes falta da pessoa ou do que ela te fazia sentir? Ou do que ela representava para ti? Ou da dinâmica? E eu sei que inconscientemente vais-me logo dizer da pessoa. Da pessoa, claro que é da pessoa. E eu depois pergunto, então diz-me, né? Diz-me qualidades da pessoa. Isso fica muito difícil para as pessoas, que é o que acontece, fica muito difícil para ti me dizer as qualidades daquela pessoa, 5 qualidades daquela pessoa. Porquê que gostas daquela pessoa? Não porque que amas. Porque amar pode vir destes padrões inconscientes, aquilo que tu associas a amor. Porque é bem difícil, é bem diferente, né? É muito diferente amar e gostar de alguém. E eu não desacredito que hajam processos de amor aqui envolvidos, porque é como eu vejo o amor. Agora, se gostas daquela pessoa, já é uma pergunta bem diferente. Não é? Que qualidade é que aquela pessoa tinha? E se fica difícil para ti ver qualidades, se fica para ti difícil ver o quão boa pessoa era, ou ela era, o que ele fazia pelo mundo, é? Então é uma chamada de atenção. Que se calhar eu amava e está tudo bem em amar e em ir. Está tudo bem tu amares uma pessoa e dizer assim, eu amo muito esta pessoa, mas ela não é minha pessoa, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu mereço. Opa, há amor, mas falta aqui qualquer coisa. E em ir. Mas presta atenção se gostavas realmente daquela pessoa, se não era um vício, né? Se o corpo não está a reagir. E para mim, é difícil para as pessoas falar sobre corpo e a parte somática, não é? É por isso que eu faço tanta terapia até ao nível de somático mesmo, porque o nosso corpo às vezes fala antes mesmo da nossa cabeça responder. Para o bem ou para o mal, não é? E eu sempre tive muita conexão com isto. Imaginem, uma coisa que eu gosto muito é Human Design. Não sei se conhecem. É uma pseudociência, detesto esse nome de pseudociência, mas vamos. Uma pseudociência, como é a astrologia, que eu também amo. E a astrologia eu estudo desde que eu me conheço por gente. Portanto, a astrologia eu tenho muito mais
sinto muito mais confiante de falar. Né? Eu leio mapas astrais, não de forma profissional, nunca cobrei pelo mapa astral, não sou astróloga, sei muito bem o meu lugar. Acho que é o que falta a muitas pessoas, é saber o lugar delas. Portanto, embora eu já tenha feito 1001 cursos e estudo desde, sei lá, desde a adolescência, desde antes da adolescência, a astrologia, e sempre que leio, a pessoa fica sempre, como é que é possível? Não é? Que mesmo os mais céticos, isso é que me dá gosto. E normalmente são as pessoas que me vêm pedir, não é? Porque sabem, porque alguém lhe disse que leu a astrologia. Anyway, Human Design eu não estudo assim há tanto tempo, nem me debruço tanto sobre essa ciência, mas acho espetacular. Acho uma coisa incrível. E deu uma resposta que para mim nem ninguém me tinha dado a nível espiritual, que é esta minha forma de tomar decisões. Não sei se vão rever, mas existem no fundo 3 tipos de tomadas de decisões, 3 tipos de pessoas, não é? Diria eu, que 3 tipos de pessoas para tomar decisões, digamos assim. Então, existe a pessoa que toma decisões de forma racional, não é? Por A mais B, isto faz sentido, isto é o caminho, vamos. Que eu entendo perfeitamente, não é? Claro, se as estatísticas dizem isto, não sei o que, diz aquilo, blá blá blá, dados, informação, vamos. É? Somos máquinas quase, não é? Há outro tipo de pessoa que toma decisões a nível emocional. Estou triste, tomo esta decisão. Estou contente, tomo aquela. Sou levado pelas minhas emoções e às vezes tomo decisões que me arrependo. E também está tudo bem, cada um é como cada qual. Mas eu embora seja uma pessoa muito racional, e vocês conseguem perceber isto, pela forma como eu falo, as conexões que eu faço, ser psicóloga, estive na ciência, acho que foram 11 anos, mais de 11 anos. Portanto, eu sou uma pessoa muito racional, mas também sou uma pessoa altamente emocional, e acho que vocês também entendem isto, não é? Vocês mandam uma mensagem e eu só mando carinho choro, porque eu fico tipo, como é que é possível? Ai, obrigada. Mas para tudo, eu sou muito emocional. Mas eu não conseguia dizer que eu tomava decisões nem por um nem por outro, nem por uma junção dos dois. Até que veio o Human Design e me explicou muito isto. Eu sou uma pessoa, não é? Que a minha autoridade, a minha forma de tomar decisões é pelo meu sacral. É uma coisa intuitiva. É uma coisa que me vem aqui do corpo e eu não consigo não ver. Né? E isto aconteceu com os meus términos. Isto acontece sempre que eu mudo de sítio, de cidade, de país, de casa. E há um sonho que eu não concretizei porque eu ainda não tive este sinal. E eu acho que isto acontece para muitas pessoas, e por isso é que eu trouxe esta informação para aqui, que é, por A mais B eu sei que fazia-me bem estar nesta relação. Ou por A mais B eu realmente deveria sair. Ou realmente eu estou muito feliz. Até estou bem nesta relação, não estou mega feliz. Há momentos, sim, quando vamos viajar, ou quando estamos com amigos, ou terceiriamos, não é? Portanto, eu não sou mega feliz e hiper-alegre com esta pessoa, né? Sou bem, estou ok. Mas quando tenho aqui outros estímulos, até sou, imaginem, não sei. Mas eu é muito do género. Vem-me uma sensação. Veio-me aqui uma intuição, é que é mesmo uma intuição, uma sensação corporal que me diz assim, não é por aí o caminho. E por A mais B até me podem mostrar o que é o caminho, eu não vou. Até pode-me parecer, não é, promessa de uma felicidade, eu não vou. Se eu tenho um sinal dentro de mim, ok, o meu último término foi muito isto. Imaginem, eu estava quase há 10 anos com uma pessoa, não é? Eu tinha já mudado de país várias vezes para estar com essa pessoa, portanto, quem me acompanha desde há muitos anos, eu vivi entre Portugal e Paris, tive muito tempo em Paris, que eu gostava muito, eu amo os amigos que tenho lá ainda, amo a cidade, representa muito para mim, desde a minha família, porque os meus avós viveram lá, o meu pai também, e foi um sinal maravilhoso no início da minha relação, é isto, ensinei. Porque o meu ex-namorado, o apartamento que depois nós vivíamos, era na rua ao lado onde os meus avós tinham vivido há 50 anos atrás. Portanto, eu passava por essa rua e as histórias que eu fui sempre ouvindo, e portanto, Paris é gigante, aquilo é, só vivido, é vivido, é experiencial, é mesmo somático. E portanto, depois fui para as Caraíbas, por causa desta relação também, e estava numa altura super estável, tranquila, não é? A construir a casa que eu desenhei uma casa que está a ser acabada de construir neste momento, linda, com piscina, em frente à praia, tipo o sonho mesmo,
ok? E a vozinha não se calava. E a vozinha não se calava. Não é por aqui, cara Catarina, não é por aqui, não é por aqui. Não é por aqui. É que eu já tentei sair daqui. E voltei. Será uma bounding, ok? E eu consigo ver muito isto, claro, depois de ter saído da relação. Mas quando... E é aquele ditado que eu acredito muito, que é: tu só consegues ver a ilha quando sais da ilha. E eu estava numa ilha, literalmente. E havia muitas coisas que eu via, mas só quando eu saí completamente da ilha é que eu conseguia ver a ilha. É que eu conseguia ver que as pessoas falam com os traumas de uma da outra. E há medo de perda. E há ali vínculos que parecem muito seguros, mas é baseado numa ansiedade, numa insegurança, de um trauma a falar com o outro, não é? Quando nós ficamos muito isolados e a viver um para o outro, às vezes é sinal de alarme. Às vezes, ok? É, fica aqui, que aqui é bom, não saias daqui. Fica, fica, fica. Nós contra o mundo. Sei lá, uma ausência, mas ao mesmo tempo presença, mas ao mesmo tempo não sabes muito bem, gente, estamos juntos e estamos sempre juntos, mas eu sinto-o ausente. Isto é falar com os nossos traumas, isto é visceral e parece profundo, mas não é. É doloroso. E eu conseguia perceber, não é? Que alguma coisa estava a passar, não é? Por todo o conhecimento que tenho e tudo mais, mas realmente é difícil, não é? Mas quando eu tenho esta vozinha, eu até tento calá-la. Eu acredito que muita gente tenta calar a sua vozinha, não é? Se tiveres uma autoridade sacral, faz o teu human design. Por muito que não sejas da parte da espiritualidade ou assim, eu acho interessante, não é? Nós temos de ser interessados pela vida, não é? E se a vida nos manda assim umas coisas, vamos, porque não? Não é uma ameaça à tua identidade. Queres investigar e podes recusar, não é? Mas podes investigar e querer saber e explorar sem te identificares. Não é? E se fizer sentido algumas coisas, se te beneficia, é o que eu penso sempre, se me beneficia, se me faz bem, por que não? Não é uma ameaça, ok? Que ele não diz nada sobre ti, mas ao mesmo tempo pode dizer tudo. E portanto, para mim foi muito esclarecedor que realmente eu tomo decisões e as melhores decisões que eu tomei na minha vida e daquelas que não me fazem arrepender nada, quando eu ouço esta intuição, quando eu ouço esta vozinha e me diz assim: não é por aqui. Opá, até gostavas muito, mas não é por aqui. E nós precisamos muito seguir esta vozinha às vezes, ou as nossas emoções, ou a nossa cabeça que diz assim: esta pessoa não é para ti. Ok? Mesmo que venham hiperventilizações, mesmo que venham ansiedades, porque é de género. Essa ansiedade se calhar já estava aí antes desta pessoa. E tu vais ter que curar esta ansiedade antes de te envolveres noutro relacionamento. Porque se calhar a pessoa muda, mas o vínculo, a dinâmica não muda. E isto só diz sobre ti. E esse teu medo de envolver em relacionamentos, ou essa tua ansiedade, essa tua medo do abandono, só diz sobre ti. É uma dor do passado. Okay? E as pessoas que escolhes têm que ser para além disso. Okay? Tens de conseguir ver essa parte tua, ampará-la, cuidar dela, curar e depois tomar melhores decisões. E por isso é que às vezes nós sabemos que não é a pessoa certa, mas ficamos. Porque aquela pessoa representa e alicia e ativa padrões inconscientes. Fala com os nossos traumas, mas falar com o nosso trauma bonding, a ligação através do trauma. Se fizerem terapia individual e terapia de casal, pode surgir aqui um amor realmente muito saudável, mas normalmente são tão hiperativados um pelo outro que fica muito difícil. E deixo já isto aqui como nota, que é: eu faço terapia de casal, mas na primeira sessão eu quero logo saber se vocês fazem terapia individual. E se não fazem, eu aconselho a fazer. Porque é assim, não existe cura de relacionamentos sem cura individual. Se as duas bases que fazem o edifício já está ali desestruturado, cuidar do edifício, pôr janelas novas, pintar, etc. Se os alicerces estão... qualquer coisinha vai deitar aquilo abaixo. Okay? Portanto, é por isso que nós temos sempre que amparar as nossas feridas. Reconhecer o que é que aquela pessoa significa para mim. O que é que ela despoltou em mim? Qual é a dinâmica? O que é que ela estava a regular em mim? O que é que ela estava a trazer de cá de dentro, visceralmente?
E vão surgir estas emoções e estas reações físicas, porque eu estou a fazer o desmame, se calhar, de todos aqueles neurotransmissores, de toda aquela dopamina, oxitocina, serotoninas, o sistema nervoso simpático ali a bombar. Ok? Não se esqueçam que amor é segurança, presença e expansão. É estar presente, é estar seguro e é expandir. Ok? E existem amores, sim, maravilhosos, que cumprem muitos dos nossos requisitos, mas também é importante salientar que uma pessoa não vai representar tudo na nossa vida. E é por isso que, mesmo em relacionamentos saudáveis, não podemos depositar tudo da nossa regulação emocional naquela pessoa. Temos que depositar primeiro em nós, e eu vou fazer um episódio só sobre o que é regulação emocional, porque vê-se muito a falar sobre regulação emocional, mas o que é regulação emocional, sabem? Tipo, ok, o que é que está regulado emocionalmente? Ok, mas o que é isso? Vou fazer um episódio sobre isso. Portanto, aquela pessoa não pode ser o único fator de regulação emocional. É por isso que é importante ter amigos e bons amigos e relações profundas, quer seja amizade, quer seja família, quer seja o que for. Okay? Uma pessoa não é o salvador da nossa pátria. Primeiro somos nós que temos que fazer a nossa parte para termos relações saudáveis com o nosso par e com todos os outros, às vezes pares. Ok? E portanto, acho que era um bocadinho isto que eu vos queria dizer. Isto foi só uma introdução, porque poderia falar muito sobre relacionamentos, que eu vou falar, sobre os vínculos, sobre as regulações emocionais, sobre começos, sobre líbido, sobre términos, sobre tudo e mais alguma coisa, mas acho que foi uma boa introdução. Se quiserem vou ver aquele episódio que eu falei, eu sei que esse relacionamento é a tua âncora, mas até quando não aguentas sair do lugar. Confiem no vosso instinto, confiem naquilo que vocês sentem, confiem às vezes no que a vossa mente vos diz, nessa intuiçãozinha, ok? E tomem as decisões que são boas para vocês. Cuidando de vocês e acreditando sempre no amor. Primeiro no amor próprio e depois no amor pelos outros, ok? Pelo respeito. Tanta coisa que eu podia aqui falar. Não se deixem ser respeitados, ok? Não se deixem entrar aqui em coisas que vocês sabem que não são para vocês, que não vos fazem bem. Cuidem dos vossos padrões emocionais inconscientes, de como vocês veem como é o amor, ok? Porque pode ser só apego e é por isso que mexe tanto contigo, ok? E é isso, espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio. Fiquem bem, tenham uma excelente semana. Beijinho, até à próxima. Tchau!